Olá! E se a história da humanidade não fosse só um monte de eventos aleatórios, mas na verdade uma única grande jornada? Uma jornada com um destino bem claro. A ideia aqui é justamente essa: olhar para tudo como uma única narrativa que conecta o nosso começo a um significado final. Vamos explorar essa visão. Olha, a essência de toda essa interpretação está, na verdade, nessa frase aqui. Ele é o nosso fio da meada, sabe? A ideia de que cada grande momento da história faz parte de um único movimento, um longo caminho de volta para casa, para o ponto de partida. Vamos ver como essa jornada se desenrola em 3 atos. Bom, para entender a volta, a gente precisa primeiro entender por que houve uma partida, certo? Nossa história começa exatamente aí, no ponto de origem dessa jornada, o Jardim do Éden. É aquele momento que deu início a tudo, a separação. E essa pergunta aqui é fundamental. Por que essa jornada toda se tornou necessária? O que foi que aconteceu lá no jardim que deu o pontapé inicial nesse longo caminho? A resposta, como a gente vai ver, está numa escolha, num conflito de visões. Então aqui está o coração do conflito, que é representado por 2 árvores, 2 escolhas. De um lado, o que se chama de vinho do homem, aquela tentativa de ser como Deus por conta própria, pelo próprio esforço e conhecimento. Do outro lado, o vinho de Deus, que é um presente, o dom da vida divina oferecido de graça. A escolha pelo primeiro, segundo essa visão, foi o que iniciou essa jornada para longe do jardim. Agora vamos avançar um pouco no tempo para ver como essa história continua. A gente dá um salto para a história de Noé, que aqui é vista não só como um dilúvio, mas como palco para uma promessa muito importante, uma profecia que ia ecoar por séculos. Pensa só, no meio de um mundo todo coberto por água, aparece um sinal, um mensageiro. A chegada da pomba é um símbolo que todo mundo conhece, né? Mas nessa análise, o significado dela vai muito, mas muito além de só ter encontrado terra firme. Então a pergunta é, o que a pomba de Noé revelou de verdade? O senso comum diz que era prova de que as águas estavam baixando. Ok. Mas, e se aquela folhinha de oliveira que ela trazia no bico fosse, na verdade, uma mensagem codificada? Uma mensagem sobre o futuro? Uma profecia? Vamos quebrar essa mensagem em 3 partes, como está aqui. Primeiro, a pomba volta funcionando como uma mensageira. O que ela traz? Uma folha de oliveira, que é um símbolo antigo de paz, de recomeço. E aqui que está o ponto central. Essa simples folha se transforma numa profecia, a promessa de que no futuro haveria uma cura para a Terra. E isso tudo nos leva ao grande final da nossa história. O momento em que aquela antiga profecia finalmente se cumpre. É aqui que o propósito daquela longa jornada de volta começa a ficar claro, de uma forma bem poderosa. A chave para conectar a promessa feita lá atrás, para Noé, e a sua realização final, está toda contida no simbolismo da própria oliveira. Para entender como a profecia se cumpriu, a gente precisa entender o que a oliveira produz. Pronto, a conexão central é revelada aqui. A promessa na folha de oliveira aponta direto para o seu produto mais nobre, o azeite. Especificamente, o azeite da unção. Nessa interpretação, a referência é direta a Cristo, cujo título, aliás, significa o ungido. Ele é visto como o cumprimento daquela promessa antiga de curar a terra. Então, vamos amarrar tudo isso. A história começa com a separação, causada pela escolha do vinho do homem. Depois vem a promessa, por meio da folha de oliveira, que aponta um caminho de volta. E, finalmente, o retorno se torna possível através do azeite da unção, que fornece aquele vinho de Deus, a vida divina, que é necessário para a jornada de volta para casa. O ciclo se fecha. E tudo isso nos deixa com uma reflexão final, né? Se toda a história humana pode ser vista como essa grande jornada de retorno, uma narrativa com começo, meio e fim, isso faz a gente se perguntar qual é o próximo passo nessa jornada. O que significa caminhar nesse caminho hoje?